e hoje a gente vai falar sobre o chamado de Levi. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhes: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Bom, a gente já viu, tem acompanhado o que aconteceu no capítulo 1 e 2. Jesus já expulsou demônios, já curou pessoas. Então, a fama dele, ele já estava pop, já estava popular. Então, em todo lugar que ele ia, uma multidão ia atrás. Quando o pessoal sabia, Jesus está lá naquela região, um monte de gente ia atrás. Então, aqui, ele saiu outra vez para a beira-mar e a multidão foi junto. E aí ele ensinou, e ao sair dali, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Jesus viu Levi. Não é ver uma pessoa assim, é um olhar diferente. Jesus viu Levi. Quando Jesus foi para a beira-mar e saiu de lá, não foi por acaso. Ele tinha uma intenção. Ele queria encontrar alguém. É como se o bom pastor visse e entendesse. Achei a minha ovelha que eu estava procurando. Que Deus Pai deu para mim. E quem Jesus viu foi Levi. Quem era Levi? Levi é, na verdade, Mateus, um dos discípulos de Jesus. Levi era o Mateus, aquele que escreveu o Evangelho, que vem o primeiro livro que vem no Novo Testamento. Era comum naquela época uma pessoa ter 2, 3 nomes até. Um nome judeu, outro romano ou grego. Ou talvez esse nome Mateus veio depois. Talvez Jesus deu esse nome, assim como Jesus fez com Simão, que depois ele chamou. Você vai se chamar Pedro a partir de agora. Então, pode ter sido que Jesus é quem deu esse nome Mateus para Levi. Esse nome que significa dom de Deus, presente de Deus. Nome bonito, né? E qual era a profissão do Levi, do Mateus? Ele era cobrador de impostos, ele era um publicano. Quem era publicano? Publicano, nessa época, Israel, Judá, era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano queria ganhar dinheiro, pegar imposto desse povo. Então, eles contratavam judeus para fazer esse papel. Quem lembra da história do Brasil? Capitão do Mato. Quem era esse capitão do mato? Eram ex-escravos, eram negros, que eles começaram a trabalhar como? Pegando os fugitivos, os escravos fugitivos, e ganhavam dinheiro dos senhores. Ex-escravos oprimindo os compatriotas. Então, Mateus, essa profissão de publicano, é mais ou menos nesse sentido. Eu, sendo judeu, oprimindo os meus compatriotas da mesma nação. Então, eles tinham uma fama muito ruim. Eles eram gananciosos, porque eu prefiro ganhar dinheiro e receber mal olhado do que não ter esse emprego. E eles extorquiam. Eles cobravam mais de você, mais do que o Império Romano estava pedindo. Eles pegavam dinheiro a mais. Eles eram muito ricos. Então, qual era o olhar das pessoas? Se a gente lê os evangelhos, sempre que fala de um publicano, está sempre junto escrito publicano e pecador. Publicanos e pecadores. Ou seja, publicano é considerado o mais ímpio, o mais pecador. Então, as pessoas olhavam para Mateus com esse olhar. Seu traidor, seu pecador, você não merece ser povo de Deus.
Porém, quando Jesus olhou para Mateus, não foi com esse olhar. Quando Jesus encontrou Levi, viu aquela ovelha que ele tanto procurava, viu Mateus com um olhar de amor, compaixão e graça. E para esse Levi, que era tão mal olhado, é que ele fala, siga-me. Eu acho que as pessoas devem ter imaginado, nossa, por que ele? Uma pessoa dessas, Jesus vai chamar para seguir ele? Para ser o discípulo dele? Porém, Jesus chama aquele que ele quer. Não chama porque é inteligente. Não chama vendo potencial. Não chama porque, esse é bonzinho. Não. Qual que foi a reação de Levi? Fala que ele ouviu e seguiu. Ele obedeceu de imediato. Não teve hesitação. Ele simplesmente levantou da coletoria onde ele estava sentado, que era o lugar de trabalho, largou tudo e foi junto com Jesus. A gente aprende em Tiago que fé, ele é acompanhado de ação. Se você tem fé, você age. E foi o que Levi fez. E aí, o texto continua assim, vamos ler junto? Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos os que seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Agora, Mateus está dando um banquete, uma festa. E quem está ali, junto com ele, na casa do Mateus? Publicanos, pecadores, tem discípulos de Jesus e Jesus junto. Estão fazendo uma festa ali. Interessante perceber a atitude dos fariseus. Na semana retrasada, o pastor pregou sobre quando ele estava pregando na casa, estava tão cheio de gente, tão cheio de multidão, que os amigos que trouxeram um paralítico, eles carregaram esse amigo numa maca, subiram para o telhado, fizeram um buraco e desceram. Lembra dessa passagem? E aí, naquela passagem, os fariseus, eles estão só observando, vendo o que Jesus está fazendo. E pensam por dentro. O que eles pensaram? Ele está blasfemando. Eles pensam por dentro. Nessa passagem, a atitude dos fariseus, ele muda um pouco. Não fica só no pensamento. Mas agora, eles estão criticando, mas para os discípulos. Ele fala para os discípulos, perguntam para ele, por que ele come com publicanos e pecadores? Mais adiante, no texto, no verso 24, eles já começam agora a criticar Jesus diretamente, falando, por que seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado? O que essa atitude dos fariseus nos ensina? Tem multidão, tem pecadores, tem fariseus, aqueles que entendem muito bem da palavra de Deus, todos ali acompanhando o ministério de Jesus. Enquanto alguns são transformados pela palavra do Senhor, alguns, como esses fariseus, eles estão ficando cada vez mais críticos, cada vez mais julgadores, cada vez mais fanáticos com a sua religiosidade, dizendo, eu estou certo, o que ele faz está errado. Mas é uma pena que isso ainda acontece nos dias de hoje nas nossas igrejas. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão anos na igreja, há dezenas de anos na igreja, mas que não é transformado, mas cada vez mais crítico, cada vez mais julgador. Nossa, não pode fazer isso na igreja.
Uma pessoa dessas na igreja não pode. Quanto mais a gente está na igreja, a gente precisa refletir. Será que eu estou vivendo na graça? Ou será que o orgulho está me fazendo ser mais crítico, mais julgador? E quando Jesus ouve os fariseus fazendo esse comentário com os discípulos, ele responde assim, né? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar justos, mas pecadores. Na verdade, quem é que é o salvo? É o justo, né? E quem vai para o inferno? Pecador. Mas aqui quando Jesus está falando, eu não vim chamar justos, mas pecadores, ele está fazendo uma ironia, na verdade. A gente tem que entender que é nesse contexto que Deus está chamando os justos como aqueles orgulhosos, aqueles que são justos aos próprios olhos, aqueles que acham que eles não têm doença nenhuma, aqueles que se acham saudáveis, sãos e que não precisam de médico. E o pecador que Jesus está falando é aquele que sabe que está doente, sabe que precisa buscar um médico, procurar ajuda. É aquele humilde que sabe que é pecador e que precisa da salvação do Senhor. Então, quando Jesus fala isso, vocês que se acham justos, fariseus, eu não vim buscar vocês, mas eu vim buscar os pecadores. Aqueles que sabem que não é pelo esforço próprio que vai chegar à salvação, à vida eterna, mas aquele que sabe que ele não é nada e que precisa da graça do Senhor Jesus. Qual é o primeiro e principal ponto para se iniciar uma transformação na psicoterapia? O que vocês acham? Reconhecer, exato. Não adianta a esposa falar para o marido, você precisa fazer terapia, você precisa. Se essa pessoa nunca reconhecer que ele tem alguma questão que precisa de ajuda, psicoterapia nunca dá certo. É por isso que no AA, Alcoólatras Anônimos, qual é a primeira etapa que a pessoa precisa passar? Qual é o primeiro ponto que eles enfatizam? É reconhecer que você não tem poder e controle sobre o álcool. Então, nós, como cristãos, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer, qual que é? Nossa pecaminosidade, nosso pecado. Eu sou pecador, eu preciso de ajuda. Jesus, numa outra passagem, ele contou a parábola dizendo que 2 pessoas subiram ao templo para orar. Um era fariseu, outro era publicano. É a mesma profissão do Mateus, né, o cobrador de imposto. O fariseu orava assim, como aquela pessoa, todo cheio de si. Por dentro, ele falava, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. O publicano, como que ele orava? Ele ficou à distância e fala que batia no peito. Nem ousava olhar para o céu e orava, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus termina a parábola dizendo, vamos ler junto ali? Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Quem é o primeiro homem? Eu digo que este homem, está falando do publicano, aquele que reconheceu, Senhor, eu sou pecador. Esse foi justificado, e não o outro. O outro, está falando do fariseu, aquele que por fora faz todas as coisas que parecem ser a vontade de Deus, mas sua atitude interior é de orgulho, é de independência do Senhor.
Vamos ser sinceros. Eu tenho atitude de fariseu? Se a gente pegar aquela oração que o fariseu fez, Senhor, obrigada, porque eu não sou como ladrão, injustos, adúlteros. Por que a gente tem a impressão de que o pecado dele é tão grande que é muito difícil de ser salvo? E por que eu acho que o meu pecadinho é fácil de ser salvo? Esse pensamento de que eu sou melhor que os outros é algo que a gente precisa pensar, refletir, pedir perdão. Outra coisa que a gente aprende com essa passagem é a obediência imediata. Mateus ouviu Deus chamar, Jesus chamar, largou tudo na hora e fez. Se você é filho de Deus, Deus está falando com você a toda hora. O que você tem ouvido nessas últimas horas, nesses últimos dias? O que Deus tem falado para você? Abandona isso. Para de falar essas coisas. Em vez disso, fala palavras de afirmação, de edificação. Não vá para esses lugares, isso não te edifica. O que Deus tem falado? Vai, coragem, não tenha medo. O que você tem ouvido? Procure aquela pessoa primeiro. Não deixe para depois. Perdoa logo. Você tem ouvido alguma coisa de Deus? Obedeça imediatamente. Não fica pensando, planejando, calculando. Então, que durante a semana vamos ter essa reflexão sobre o meu coração, sobre se eu estou sendo humilde diante do Senhor, e vamos obedecer a tudo que Deus fala, porque assim é que seremos seus discípulos.